Minha namorada ignorava meus avisos e se metia em situações perigosas e depois esperava que eu resolvesse tudo quando as coisas davam errado. Eu, 26 anos, estou com minha namorada Ashley, 24 anos, há cerca de 18 meses. Ela é inteligente, engraçada e independente, mas ela tem esse padrão de ignorar sinais óbvios de perigo e se meter em situações ruins. Então, quando as coisas dão errado, espera que eu largue tudo e seja o sistema de apoio dela. No final de semana passado, Ashley soube de uma festa através de seu colega de trabalho Louis. Louis é conhecido por ser meio suspeito. Ele é o tipo que sempre sabe onde estão as boas festas, geralmente em galpões ou casas aleatórias, onde ninguém realmente sabe quem está organizando. Ashley ficou empolgada porque, aparentemente, ia ter uma música incrível e pessoas interessantes. Eu imediatamente tive uma sensação ruim. O local ficava em uma parte perigosa da cidade que conheço do meu trabalho. Eu faço atendimento de serviço VAC. O anfitrião era um cara que Louis conheceu em um bar, sem amigos em comum, sem presença nas redes sociais para o evento, só boca a boca. Eu disse a Ashley que achava que parecia arriscado e que talvez fosse melhor pular e fazer outra coisa. Naquela noite, Ashley ficou defensiva e disse que eu estava sendo controlante e paranoico. Ela disse que é adulta, pode cuidar de si mesma e não precisa que eu fique policiando sua vida social. Eu desisti, porque aprendi que pressionar só a faz ficar mais determinada. Eu disse a ela que não iria, mas que ela deveria fazer o que achasse melhor. Ela foi com sua amiga Mika e mais 2 amigas. Por volta da 1h da manhã, recebi uma ligação de Mika dizendo que Ashley tinha bebido e que um cara na festa não a deixava em paz. Quando ela tentou sair, ele a seguiu para fora e a agarrou, tentando forçá-la a voltar com ele. Mika e as outras intervieram, mas não antes de ele ter a machucado um pouco, com alguns hematomas nos braços e ela bateu a cabeça quando ele a empurrou contra a parede. Eu imediatamente fui buscá-las. Ashley estava abalada, mas não ferida gravemente. Fomos até o pronto-socorro para garantir que ela não tivesse sofrido uma concussão e ela fez um boletim de ocorrência no dia seguinte. Durante todo o tempo, ela continuava dizendo quanto estava assustada e como nunca imaginou que algo assim poderia acontecer. Aqui é onde eu posso ser o idiota. Eu fui solidário durante a crise imediata, mas quando ela começou a falar sobre o quão traumático foi e como ela precisava que eu tirasse um tempo do trabalho para ficar com ela, eu explodi. Eu disse a ela que estava feliz que ela estivesse bem, mas que eu estava exausto de me preocupar constantemente com ela colocando-se em situações perigosas e depois esperando que eu arrumasse a bagunça. Eu mencionei outros incidentes, a vez em que ela teve intoxicação alimentar de um restaurante clandestino sem licenças de saúde que eu havia avisado sobre, quando ela perdeu a carteira e o celular após ir a bares sozinha em uma cidade desconhecida durante uma viagem de trabalho, a situação duvidosa com o quarto de um colega de quarto do Craigslist que virou um pesadelo. Toda vez que eu expressava preocupações antes, e toda vez, ela descartava como se eu fosse superprotetor. Eu disse a ela que, embora o que aconteceu com ela não fosse de forma alguma culpa dela e que o cara estava 100% errado, eu não podia continuar sendo sua rede de segurança emocional quando ela consistentemente ignorava minhas preocupações sobre situações claramente arriscadas. Eu disse que sentia que ela só valorizava o meu julgamento depois que as coisas davam errado. Ashley ficou magoada e com raiva. Ela disse que eu estava culpando a vítima e sendo insensível quando ela mais precisava de mim. Ela tem ficado na casa de Mika desde então e tem me mandado mensagens dizendo como estou sendo cruel. Vários amigos em comum entraram em contato dizendo que eu deveria pedir desculpas e que esse não é o momento de levantar questões no relacionamento. Eu me sinto terrível quanto ao momento, mas também sinto que cheguei ao meu limite. Não estou dizendo que ela mereceu o que aconteceu, ninguém merece isso, mas estou cansado de sentir que estou namorando alguém que me trata como um plano B para quando suas decisões erradas a alcançam. Eu estava certo em dizer que terminei com esse padrão ou deveria ter esperado e apenas sido solidário? Algumas pessoas estão perguntando sobre os outros incidentes que mencionei. A intoxicação alimentar foi de um clube secreto de jantares, que era apenas uma pessoa aleatória cozinhando em seu apartamento e vendendo refeições pelo Instagram. Não havia licença de funcionamento nem inspeção de saúde, apenas alguém que Ashley encontrou através de um blogueiro de comida. Eu disse a ela que parecia arriscado, mas ela disse que eu estava sendo snob e que os lugares simples, sem glamour, frequentemente têm a melhor comida. O caso da carteira celular aconteceu quando ela estava em Portland a trabalho. Ela decidiu explorar a vida noturna sozinha, em vez de sair com seus colegas. Ela fez um tour pelos bares sozinha e acabou bebendo demais. Alguém a roubou no último lugar onde foi, deixando-a sem dinheiro e sem celular, sem saber como voltar para o hotel. Ela teve que me ligar às 3 da manhã para me pedir ajuda para descobrir como conseguir ajuda.
A situação do colega de quarto foi quando seu arranjo de moradia anterior deu errado. Ela encontrou alguém no Craigslist que estava oferecendo um quarto por um preço muito abaixo do valor de mercado. Eu sugeri que ela se encontrasse pessoalmente com a pessoa primeiro e fizesse uma verificação de antecedentes, mas ela estava com pressa e apenas enviou o depósito com base em algumas trocas de mensagens. Acontece que a pessoa estava sublocando ilegalmente e tinha sérios problemas de saúde mental. Ashley teve que sair depois de 2 semanas, quando a mulher começou a ter brigas aos gritos com pessoas imaginárias a qualquer hora do dia. Comentário 1. Não sou o idiota. Eu estava pronto para te chamar de idiota com base no título, mas depois de ler tudo, parece que você tem um padrão legítimo de preocupação. Apoiar não significa que você tem que permitir comportamento imprudente indefinidamente. O momento não é o ideal, mas quando exatamente seria o momento certo para abordar isso? Dito isso, talvez você devesse considerar se isso é apenas incompatibilidade, em vez de ela estar errada. Algumas pessoas são mais avessas ao risco e outras mais aventureiras. Nenhuma das opções é inerentemente ruim, mas pode causar problemas no relacionamento. Resposta: você está certo, provavelmente há alguma incompatibilidade básica aqui. Eu não acho que sou excessivamente cauteloso, eu me arrisco de forma razoável o tempo todo. Eu vou a novos restaurantes, vou a shows em locais desconhecidos, faço trilhas de caminhada em lugares que nunca estive antes, mas faço uma pesquisa básica antes. Eu vejo as avaliações, falo para alguém onde vou, me certifico de que tenho uma maneira de voltar para casa com segurança. Ashley parece achar que fazer qualquer tipo de avaliação de risco significa que você não está realmente vivendo ou está sendo paranoico. Ela já me disse antes que gosta da emoção de não saber o que vai acontecer. Eu costumava achar isso meio encantador, mas começou a parecer mais que ela está viciada no caos. O que realmente me irrita é que ela não está apenas se arriscando, quando as coisas dão errado, afeta todos ao redor dela. Mika teve que sair da festa mais cedo para ajudá-la. Eu tive que largar tudo e dirigir até o outro lado da cidade a 1h da manhã. Os pais dela tiveram que transferir dinheiro quando ela perdeu a carteira. É como se ela pensasse que viver no momento significa que outras pessoas sempre estarão lá para lidar com as consequências. Comentário 2. Como você expressou suas preocupações antes? Você estava realmente dando fatos e deixando ela fazer a própria escolha, ou estava sendo controlante e exigindo que ela não fosse? Resposta: essa é uma boa pergunta e, honestamente, provavelmente variou dependendo da situação. Para a festa, eu disse algo como: isso parece muito suspeito para mim. Louis não tem exatamente o melhor julgamento e uma festa sem um anfitrião real naquela parte da cidade parece ser uma receita para problemas. Eu não acho que quero ir e estou preocupado com você indo também. Ela perguntou por que eu achava que era suspeito e eu expliquei sobre a localização, a falta de detalhes, o histórico do Louis. Ela disse que eu estava sendo paranoico e que iria de qualquer forma. Então, acho que depende da situação. Eu tento explicar meu raciocínio em vez de apenas dizer não faça isso, mas provavelmente sou mais direto do que deveria ser às vezes. A parte frustrante é que ela parece interpretar qualquer expressão de preocupação como uma tentativa de me controlar, mesmo quando não estou tentando impedir ela de fazer nada. Comentário 3. ESH. Ela está sendo imprudente, mas o seu timing é absolutamente terrível. Alguém foi agredido e o seu primeiro instinto foi dizer eu te avisei. Isso não é ser um bom parceiro. Mesmo estando frustrado, você deveria ter sido solidário no momento e abordar o padrão depois, quando ela estivesse em um estado mental melhor. Agora você provavelmente danificou o relacionamento além da reparação, porque ela sempre vai lembrar que, quando ela mais precisava de você, você fez disso uma questão sobre suas frustrações. Resposta: eu entendo porque você pensa assim e, definitivamente, o timing não foi ideal, mas eu quero esclarecer que eu não disse que eu te avisei no momento. Eu fui completamente solidário durante a crise imediata. Eu fui buscá-la imediatamente, levei-a ao pronto-socorro, fiquei com ela durante o boletim de ocorrência, me certifiquei de que ela se sentisse segura. Foi só no dia seguinte, quando ela começou a falar sobre eu tirar um tempo do trabalho e reorganizar minha agenda toda para ser seu apoio emocional em tempo integral, que eu falei sobre o padrão. E mesmo assim, eu não disse nada sobre esse incidente específico ser previsível. Eu estava tentando explicar por que me senti emocionalmente exausto e não podia fornecer o nível de apoio que ela estava esperando. Talvez eu deveria ter esperado mais, mas sinceramente, quando seria o momento certo? Essa conversa vem se acumulando há meses. Eu não estou tentando fazer ela se sentir pior sobre o que aconteceu com ela, mas também não posso fingir que isso aconteceu do nada, quando eu venho expressando preocupações sobre exatamente esse tipo de situação durante todo o nosso relacionamento.
Comentário 4. Não sou o idiota. Honestamente, todas essas pessoas dizendo que você é o idiota e deveria ter esperado estão perdendo o ponto. Quando exatamente seria o momento certo para ter essa conversa? Ela descarta suas preocupações antes e, aparentemente, você não tem permissão para abordar o padrão depois também. Isso não é sustentável. Eu estive em um relacionamento semelhante e é exaustivo. Você acaba se sentindo como um pai em vez de um parceiro. Parabéns por estabelecer limites. Resposta: eu tenho me sentido assim há um tempo, mas não conseguia colocar isso em palavras. É como se eu fosse obrigado a me preocupar com a segurança dela e estar lá para arrumar as coisas quando elas dão errado, mas não posso ter qualquer opinião sobre as decisões que criam essas situações no primeiro lugar. A parte mais frustrante é que ela realmente é muito inteligente e capaz em outras áreas da vida dela. Ela é ótima no trabalho, é boa com dinheiro, é uma namorada leal, mas quando se trata de segurança pessoal, é como se ela tivesse um ponto cego completo e, então, quando eu aponto os riscos potenciais, ela age como se eu estivesse tratando ela como uma criança. Mas quando as coisas dão errado, ela espera que eu cuide de tudo. Atualização. As respostas ao meu post original estavam bem divididas, mas muitas pessoas pediram mais contexto sobre o padrão que mencionei. Eu estive pensando muito sobre isso e percebi que, na verdade, houve mais incidentes do que eu inicialmente lembrava. Ashley veio ontem buscar algumas coisas que ela havia deixado na minha casa. Ela ainda está na casa de Mika e disse que precisava de um tempo para processar o que aconteceu. Eu estava esperando que pudéssemos ter uma conversa calma, mas ela imediatamente começou a falar sobre o quanto estava ferida por eu não estar sendo suficientemente solidário. Ela disse que tem conversado com seus amigos e familiares sobre a situação e que todos acham que estou sendo cruel e insensível. A mãe dela até me ligou ontem perguntando por que eu não estava cuidando da Ashley nesse momento difícil. Eu tentei explicar que fui solidário durante a crise real, mas que estava lutando com um padrão maior. A mãe da Ashley disse que agora não era hora para questões de relacionamento e que eu deveria me concentrar em ajudar a Ashley a se curar. Eu entendo isso, mas honestamente, estou me sentindo bastante esgotado. Isso não se resume apenas à festa. Deixe-me te dar o quadro completo. Incidente 1. Há cerca de um ano, Ashley decidiu tentar uma limpeza com água crua que ela leu sobre na internet. Isso envolvia beber apenas água de nascente não tratada por uma semana para resetar o sistema dela. Eu pesquisei e mostrei para ela artigos sobre os riscos à saúde, mas ela disse que eu estava sendo fechado e que a medicina ocidental não entendia a cura natural. Ela acabou tendo sérios problemas estomacais e teve que ir ao pronto-socorro por desidratação. Incidente 2. 8 meses atrás, que mencionei nos comentários do meu post original, a situação com o colega de quarto do Craigslist. A mulher acabou tendo sérios problemas de saúde mental e também estava sublocando o apartamento ilegalmente. Ashley teve que se mudar de repente e acabou ficando comigo por 3 semanas enquanto encontrava outra casa, o que colocou pressão sobre meu relacionamento com meu próprio colega de quarto. Incidente 3. 6 meses atrás, o restaurante Palpamp suspeito que deu a ela intoxicação alimentar. Ela ficou doente por 4 dias e perdeu uma apresentação importante no trabalho. Incidente 4. 4 meses atrás, durante a viagem de trabalho dela para Portland, ela decidiu explorar a vida noturna sozinha, em vez de ficar com os colegas de trabalho. Ela fez um tour pelos bares sozinha, bebeu demais e alguém a roubou, levando sua carteira e celular. Ela me ligou desesperada às 3 da manhã e eu tive que gastar minha manhã ajudando ela a cancelar cartões, entrar em contato com o hotel e arranjar uma forma de voltar para casa. Incidente 5. A festa no último final de semana. Quando eu expliquei tudo isso para Ashley ontem, ela ficou muito defensiva. Ela disse que eu estava fazendo uma contagem de pontos e que era injusto trazer à tona situações antigas que já estavam resolvidas. Ela disse que coisas ruins às vezes acontecem com todo mundo e isso não significa que ela seja imprudente. Mas aqui está o problema. Em cada uma dessas situações, eu expressei preocupações antecipadamente e fui chamado de superprotetor, paranoico ou controlador, e em cada caso, quando as coisas deram errado, esperava-se que eu largasse tudo e ajudasse a resolver a situação. Ashley também disse que a agressão foi completamente diferente dos outros incidentes, porque foi um crime violento e não apenas azar. Ela está certa, o que aconteceu com ela foi sério e traumático, e eu me sinto péssimo por isso, mas as circunstâncias que a levaram a estar naquela situação, indo a uma festa suspeita sem uma verdadeira verificação de segurança, seguem o mesmo padrão de tudo o que aconteceu antes. Eu tentei explicar que não estava culpando ela pela agressão, mas que eu estava exausto de me preocupar com sua segurança constantemente e depois ser esperado para ser a solução quando minhas preocupações se mostraram justificadas.
Ela disse que isso é o que os parceiros devem fazer uns pelos outros. Talvez ela esteja certa, mas eu não acho que isso seja recíproco. Quando eu disse a ela que estava me sentindo sobrecarregado e precisava de apoio emocional também, ela disse que eu estava fazendo o trauma dela sobre mim. Quando sugere que ela pensasse sobre o motivo pelo qual essas situações continuam acontecendo, ela disse que eu estava culpando a vítima. Estou começando a me perguntar se temos abordagens de vida fundamentalmente diferentes. Ela parece achar que ser cauteloso significa que você não está realmente vivendo, enquanto eu acho que tomar precauções básicas é apenas parte de ser adulto. Nenhuma das visões é necessariamente errada, mas talvez não sejam compatíveis. Eu não sei o que fazer a seguir. Parte de mim acha que eu deveria simplesmente pedir desculpas e tentar ser mais solidário, mas outra parte de mim sente que isso só resetaria o ciclo. Alguém mais já lidou com algo assim? Edição: muitas pessoas estão perguntando por que eu não incluí alguns desses detalhes no meu post original. Honestamente, eu estava tentando focar no incidente recente e não percebi como o padrão completo era importante para o contexto. Além disso, algumas dessas situações foram bastante embaraçosas para Ashley e eu não queria expor a vida dela desnecessariamente. Mas, dado quanto as pessoas pediram exemplos, achei que o contexto era relevante. Quero também deixar claro que eu não acho que a Ashley seja uma pessoa ruim ou que ela mereça coisas ruins. Ela é gentil, inteligente e tem muitas qualidades excelentes. Esse problema com a avaliação de riscos parece ser o único ponto cego dela, mas é um grande ponto que afeta nosso relacionamento. Atualização 2. Eu descobri, alguns dias atrás, que Ashley não foi completamente honesta sobre como o incidente na festa aconteceu. Eu encontrei uma das amigas dela perto do meu trabalho. Célia me perguntou como Ashley estava depois do que aconteceu naquela festa. Quando eu disse que estava feliz que as amigas dela estavam lá para ajudar, Célia ficou confusa. Ela disse que ela, Mika e a outra amiga delas, Jace, haviam decidido não ir à festa porque parecia extremamente suspeita. De acordo com Célia, elas deveriam ir juntas, mas mais cedo naquela noite, as três tiveram dúvidas. Célia disse que, quanto mais falavam sobre isso, mais sinais de alerta perceberam, então decidiram desistir e ir a um bar comum em vez disso, e assumiram que Ashley iria com elas. Mas Ashley realmente queria ir a essa festa específica e decidiu ir sozinha. Ela disse a elas que se encontraria com elas mais tarde, mas nunca o fez. Célia disse que estavam preocupadas com ela, mas acharam que ela estava se divertindo e queria dar notícias no dia seguinte. Isso significa que, quando Mika me ligou para me pegar, não foi porque todas estavam na festa juntas. Ashley ligou para Mika depois do incidente, e Mika foi buscá-la, então Ashley estava essencialmente na festa suspeita sozinha, cercada por pessoas que ela não conhecia, sem nenhuma rede de segurança real. Eu confrontei Ashley sobre isso ontem, e ela admitiu que era verdade, mas disse que não achava que os detalhes importavam. Ela disse que sabia que eu ficaria ainda mais bravo se descobrisse que ela tinha ido sozinha, então ela deixou eu supor que as amigas estavam lá o tempo todo. Eu realmente fiquei chocado com isso. É uma coisa ignorar minhas preocupações e ir a uma festa duvidosa com amigos. É outra coisa completamente diferente ir sozinha depois que as próprias amigas decidiram que era arriscado, e depois mentir sobre isso enquanto me acusava de não ser suficientemente solidário. Ashley disse que mentiu porque sabia que eu usaria isso como munição contra ela, e que ela já estava lidando com o suficiente sem eu fazê-la se sentir pior sobre suas escolhas. Ela disse que estava tentando se proteger do meu julgamento, mas isso muda tudo para mim. Eu estava me questionando se estava sendo muito severo sobre o padrão de comportamento arriscado, mas agora estou percebendo que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Ela não apenas ignorou meus avisos, mas também ignorou os avisos das amigas dela, e quando todos à sua volta estavam dizendo que algo estava errado, ela decidiu ir assim mesmo. Eu perguntei a ela por que ela estava tão determinada a ir a essa festa específica, e ela disse que não queria perder algo que poderia ser divertido só porque outras pessoas estavam sendo paranoicas. Ela disse que estava cansada de todos tratarem ela como se não pudesse tomar suas próprias decisões. O problema é que eu não acho que ela não possa tomar decisões. Eu acho que ela constantemente toma decisões ruins quando se trata da sua segurança pessoal, e então espera que outras pessoas lidem com as consequências. Eu ainda me sinto terrível pelo que aconteceu com ela e não acho que ela merecia ser agredida, independentemente de suas escolhas, mas estou começando a pensar que esse relacionamento pode estar além de reparo. Eu não posso ficar com alguém que mente para mim sobre coisas importantes e depois fica brava quando eu expresso preocupações baseadas em informações incompletas.
Alguém mais já lidou com um parceiro que parece procurar situações arriscadas e depois mente sobre as circunstâncias quando as coisas dão errado? Atualização final. Acabou. Ashley e eu terminamos ontem e, embora eu esteja triste com isso, acho que foi a decisão certa para ambos. Depois de descobrir sobre as mentiras relacionadas à festa, passei muito tempo pensando sobre o que eu realmente queria desse relacionamento e se era algo que poderia acontecer realisticamente com a Ashley. Percebi que não estava apenas chateado com o comportamento arriscado, estava chateado com a desonestidade e com a forma como ela parecia achar que eu deveria oferecer apoio ilimitado sem poder expressar nenhuma preocupação. Fui ao apartamento de Mika ontem para conversar com Ashley. Eu disse a ela que estava pensando sobre tudo o que havia acontecido e que não achava que éramos compatíveis a longo prazo. Expliquei que não podia estar em um relacionamento onde minhas preocupações eram constantemente descartadas como controladoras ou paranoicas, especialmente quando essas preocupações se mostravam justificadas. Ashley ficou chateada e disse que eu estava abandonando quando ela mais precisava de mim. Ela disse que a agressão foi uma experiência traumática e que terminar com ela agora faria com que ela se sentisse como se eu a culpasse pelo que aconteceu. Tentei explicar que minha decisão não era sobre a agressão em si, mas sobre o padrão de comportamento e desonestidade que vinha se acumulando há meses. Eu disse que precisava estar com alguém que ao menos considerasse minhas preocupações, em vez de descartá-las automaticamente, e ela precisava estar com alguém que não se preocupasse tanto com suas escolhas. Ashley disse que eu estava sendo egoísta e que, se realmente me importasse com ela, ficaria ao lado dela durante um momento difícil. Ela me acusou de usar as mentiras como uma desculpa para terminar com ela, porque eu estava cansado de lidar com seus problemas. Isso não está completamente errado. Honestamente, eu estou cansado de lidar com crise após crise que poderiam ter sido evitadas com precauções básicas. Mika estava lá durante a maior parte dessa conversa e acabou dizendo algo que realmente ficou na minha cabeça. Ela disse que amava Ashley como uma irmã, mas que também estava ficando exausta com o drama constante. Ela disse que as amigas de Ashley estavam começando a recusar convites para sair com ela, porque nunca sabiam que tipo de situação iriam enfrentar. As próprias amigas dela estavam começando a se afastar devido às escolhas dela, o que sugeriu para mim que o problema não era apenas minha ansiedade ou natureza controladora. Ashley perguntou se havia algo que ela pudesse fazer para mudar minha opinião, e eu disse honestamente que precisava haver mudanças consistentes em como ela abordava a tomada de decisões e a comunicação. Eu disse que precisaria que ela reconhecesse que algumas de suas escolhas haviam sido objetivamente arriscadas e que ela precisaria parar de mentir sobre as circunstâncias quando as coisas deram errado. Ela disse que não deveria ter que mudar quem ela é por um relacionamento, e eu concordei com ela. Eu disse que ela deveria encontrar alguém que apreciasse sua espontaneidade e não se preocupasse com os riscos como eu, e eu deveria encontrar alguém que compartilhasse minha abordagem para a segurança e comunicação honesta. Terminamos de forma civilizada, embora Ashley estivesse obviamente magoada e com raiva. Eu a ajudei a embalar o resto das coisas dela do meu apartamento e concordamos que provavelmente precisaríamos de um tempo antes de sermos amigos. Eu me sinto triste com o término, e algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando se eu me sentia culpado pelo momento, já que ela foi recentemente agredida. Eu realmente me sinto mal por isso, mas também acho que nunca há um bom momento para terminar com alguém e que esse problema vinha se acumulando durante todo o nosso relacionamento. Esperar não teria mudado a incompatibilidade fundamental. Quero deixar claro que não acho que Ashley seja uma pessoa ruim e não acho que ela merecesse nada de ruim. Espero que ela encontre alguém que aprecie seu espírito aventureiro e não se preocupe da maneira que eu me preocupo, mas também espero que ela eventualmente aprenda a ser mais honesta sobre suas escolhas e suas consequências. Edição: algumas pessoas estão perguntando sobre a investigação da agressão. Ashley fez um boletim de ocorrência, até onde eu sei, eles ainda estão investigando. Eu dei uma declaração sobre o que sabia, basicamente apenas a ligação e o fato de tê-la pego, mas não tenho outras informações sobre o caso. Espero que peguem o cara e que ele enfrente as consequências pelo que fez.